O cão de caça da família, Vikir Van Baskerville. Este foi aquele que dedicou toda a sua vida ao seu pai e sua família, mas no final foi falsamente acusado de conspirar com os demônios e sentenciado a morrer na guilhotina. Enquanto a sua morte se aproximava, ele jurou que se pudesse viver de novo, ele não viveria como antes, um cão raivoso caçando lebres. Só que depois de sua morte, ele acabou em um lugar estranho. Seu corpo parecia pesado e estava muito barulhento. Então ele pensou que deve ter chegado lá embaixo, mas o que ele não sabia é que estamos na mansão Baskerville, onde o patriarca da família estava no berçário, falando que pelo jeito dessa vez só nasceu lixos. Até que ele olha para um bebê que, diferente dos outros lixos, não era barulhento, e por isso ele manda levar as crianças para o berço das espadas, enquanto Vikir entendeu o que aconteceu, porque aquele era o principal culpado pela sua morte, o Gule Baskerville. E como ele estava mais jovem, a única certeza que temos agora foi que ele voltou no tempo para quando era apenas uma criança, já que antes da regressão ele nasceu como um filho ilegítimo da família Baskerville e se tornou um cão de caça. E como um cão de caça, ele teve que aprender a ser fiel às suas obrigações, como assassinatos, espionagem, emboscada e todo outro tipo de coisa ruim. E tudo isso para que os Baskerville pudessem ser a melhor dentre as 7 grandes famílias. E o motivo dele ter sido leal até o final era porque ele queria receber o reconhecimento do patriarca, já que neste tempo os portões do mundo demoníaco foram abertos, e nessa longa batalha a humanidade saiu como vencedora, e a recompensa dada ao fiel cão de caça que dedicou sua vida à família foi nada menos que a morte, tudo porque ele sabia demais. Só que nessa vida o que ele quer agora é vingança, mas como esse corpo ainda não dá de fazer muita coisa, e tem aquilo que o patriarca falou de ser transferido para o berço das espadas, e por isso essa vai ser uma ótima oportunidade para ele ficar mais forte, já que esse lugar é uma das provações que os filhos da família precisam passar. As crianças literalmente são jogadas em um labirinto de espadas e têm a sua coragem testada enquanto vão em direção ao rio Styx, porque esse é um rio lendário que deixa o corpo de uma criança tão resistente quanto o aço. Porém, o número de crianças que podem se beneficiar disso é limitado. E na sua vida anterior, para chegar no rio, era preciso sair da barreira que tem em volta do berço das espadas. E naquele tempo, ele acabou sendo ultrapassado pelos seus irmãos. Mas dessa vez vai ser diferente, porque o negócio mal começou e ele já saiu de uma velocidade que não sei de onde veio, pensando que a bênção do rio será só dele. Então quando ele viu o rio, já pulou lá pra dentro com tudo. Daí os efeitos já começaram, porque o rio está mudando o seu corpo, e por isso ele precisa aguentar o máximo que puder, mesmo que seja doloroso. E os caras lá em cima já estão preocupados, porque assim a criança vai acabar morta afogada. Mas o patriarca ri e apenas pergunta há quanto tempo ele está lá. E segundo o vovô ali atrás, já se passaram 7 minutos, e se for assim, ele pode morrer mesmo. Daí o cara fez a coisa mais lógica de se fazer. Claro, mandou a criança sair debaixo da água. Enquanto ele lá embaixo, custando a segurar, tava ouvindo a voz do patriarca. Até que ele perdeu a força e soltou todo o seu ar. Daí ele tentou manter a calma, resiste, mas foi puxado de lá de dentro depois de desmaiar. Então o patriarca pergunta pro vovô lá qual era o nome dele. E esse é o Vikir Van Baskerville. E ao ouvir este nome, ele já fala que um filho ganancioso nasceu na família. Só que na mente do Vikir, ele pode amar ele o quanto quiser, porque agora ele precisa afiar as suas presas para que um dia ele possa morder e rasgar o pescoço do patriarca e sumir com todos os Baskervilles da história. E ele quer tudo isso porque em sua vida anterior ele nasceu como Vikir, um filho ilegítimo do patriarca, que aos 8 anos era considerado um gênio no mundo, mas apenas um membro medíocre para sua família. Aos 20 anos ele era o principal em missões de assassinatos, reconhecimento e subjugação. E quando chegou nos 29 anos, ele viu a restrição pelos talentos da família principal e também percebeu as limitações na sua esgrima. Daí quando chegou nos 30 anos, o portão ligado ao mundo demoníaco se abriu e os demônios começaram a invadir. Então aos 35 ele já estava no meio da guerra, já tendo matado inúmeros demônios. Aos 39 a grande guerra entre os mundos acabou com a vitória dos humanos.
anos. E quando ele fez 40 anos, ele foi recompensado por sua lealdade como um cão de caça. E o que ele ganhou foram as falsas acusações que sentenciaram ele à morte. E agora ele finalmente conseguiu recobrar a consciência depois de ter caído no lago. E se ele já está em um berço, é porque ele conseguiu passar pelo teste. E com isso ele já tem um ponto de partida bem melhor do que da última vez. Mas nessa bendita hora chegou um dos servos com uma caixinha, falando que a senhora realmente quer colocar isso no berço do menino. Daí ela colocou e foi embora, enquanto ele pensava que isso é estranho, já que ele é um filho ilegítimo. Só que na mesma hora, lá de dentro saiu duas mambas sangrentas. Mas nada de desespero, porque provavelmente colocaram isso para matar ele e reduzir o número de competidores na linhagem. Então quando as bichas vieram para cima, ele já lascou a mão segurando as duas, porque o seu corpo já está diferente. Daí no dia seguinte, os criados vieram olhar, e ele estava dormindo com a cobra toda mutilada em volta dele. E por causa disso, todas as babás que trabalhavam naquele dia foram torturadas e executadas. Mas o motivo do porquê das serpentes ninguém descobriu, já que há apenas uma única pessoa que estava vendo tudo e sabia de toda a verdade. E assim, 8 anos se passaram, e estamos em uma sala de aula com um professor falando que hoje os rapazes vão aprender a como manusear uma espada. Então ele foi explicando que o estado onde é possível imbuir mana na espada é chamado de iniciante da espada. Já o estado em que você consegue imbuir a mana mesmo que fraca são chamados de especialista da espada. Enquanto o estado em que já exala uma aura líquida é chamado de graduados da espada. E finalmente, o estado em que você solidifica a aura e fica possível de você mudar o formato à sua vontade é quando você alcança finalmente o estágio de um mestre da espada. E o patriarca da casa é um desses mestres. E aí a garotada ficou toda de boca aberta, enquanto o Vikiro já pensava em recuperar todo o seu poder antes da cerimônia de maioridade. E neste momento o professor estava vendo ele perdido nos pensamentos de novo. Mas parando para pensar, ele tem um corpo forte por ter aguentado 7 minutos dentro do rio, e por isso já tem uma tremenda diferença de talento com os outros jovens mestres. Só que enquanto ele pensava nisso tudo, o Vikir estava imaginando em quanto tempo vai levar até matar o patriarca. Até que um tempo depois, os trigêmeos levou ele num beco falando que estava tendo bastante rumores sobre o filho ilegítimo, porque ele mergulhou por 7 minutos e ainda por cima matou 2 cobronas quando estava no berço. E o Vikir conhece bem esses caras, já que foram eles que o atacaram quando ele estava fugindo depois de sofrer as falsas acusações. E nos trigêmeos tinha o mais velho, o do meio e o mais novo, e todos praticamente falavam a mesma coisa. Você sabia? 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 E vendo isso, o Vikir já sabe que eles vão se tornar inimigos no futuro, e talvez seja melhor cuidar desse problema com antecedência. Daí um dos irmãos apontou uma faca para ele porque ele ouviu que aqueles que mergulham no rio ganham uma pele dura que não pode ser cortada com nada. Então veio o irmão mais novo tampando a respiração dele, enquanto o Vikir só pensava em seguir esses joguinhos mais um pouco, porque os dois ali estavam pensando que não tinha como aquela lenda da pele dura ser real. Só que 3 minutos depois, ele tá aguentando. Daí 10 minutos depois, os caras já estavam mais que chocados, porque ele não caía de jeito nenhum. E por isso eles decidiram soltar ele. Mas quando eles foram soltar, o dedo do irmão mais novo foi para trás, enquanto ele já olhava com aquela carona depois de arrancar o dedo no dente. Então os irmãos estavam lá falando que não tem medo disso. Oh, mas eu tenho. E como ele arrancou o dedo do mais novo fora, eles apenas falam que depois vão atrás de um sacerdote para colocar de volta. Só que quem disse que eles podem ir? Daí o da faca veio perfurando falando que eles são mais velhos que eles. Mas o Vikir apenas fala que talvez eles se esqueceram. Porque aqui na casa Baskerville, a idade não importa, contanto que você tenha força e talento. E por isso eles vão continuar brincando mais um pouquinho. E aí foi. O mais velho só tomou uma bofetada no meio da cara, e então do meio partiu pra cima, mas esse só levou um chutaço. Enquanto o Vikir falava que não era pra eles ficarem com medo,
medo porque podem ser curados, mas mesmo assim ele não vai deixar que saiam tão fácil assim, porque no ritmo que tá indo eles acabarão aleijados pelo resto da vida, e por isso ele vai ser generoso e deixar um dos 3 ir. Daí eles perguntam quem deles vai poder ir, só que ele só joga a adaga lá no meio porque isso eles mesmos que vão decidir. Então ele só foi fechando a porta falando que não vai esperar muito, já que pelo menos um dos 3 precisa viver. E só de ouvir esses barulhos dá pra ver que os tridentes dos Baskervilles colapsou antes mesmo de existir. E desse jeito, em outro canto, o vovô tava falando que houve outro conflito com o clã Morg na mina de rubis, porque eles estão dizendo que a mina fica no território deles. Mas o patriarca apenas fala que poderão discutir isso em breve, já que o clã Morg virá até eles. E agora, sobre a avaliação intermediária do Castelo das Crianças, ele fala que o jovem mestre Vikir ficou em primeiro na prova escrita, e as provas práticas serão daqui a 5 dias. E também tem uma outra coisa que ele precisa falar sobre o Castelo das Crianças, porque houve uma briga entre os jovens mestres. Daí o patriarca realista pergunta quantos morreram, só que nenhum morreu, mas todos os dentes do mais velho foram danificados, a mandíbula do gêmeo do meio foi amassada e o mais novo teve o dedo indicador arrancado, e eles já foram tratados e estão se recuperando, mas o problema é que eles também sofreram muitos danos mentais, e a pessoa que fez isso com eles foi o irmão 1 ano mais novo, o Vikir. Daí depois disso ele foi chamado na sala do patriarca, e lá ele vai falando que ficou sabendo que ele feriu os trigêmeos da classe avançada, e pelo que o Vikir sabe, eles já receberam o tratamento que mereciam, mas o patriarca não fala de danos físicos, e sim como ele feriu o coração deles, porque desde aquele dia eles começaram a comer separadamente e pararam de se falar. Então ele pergunta se o Vikir não acha que o que ele fez foi errado, só que ele apenas manda que é mais forte que eles, e como alguém que é mais forte poderia cometer um erro. Daí o patriarca conta que os irmãos vieram aqui e perdoaram ele, e mesmo assim ele não tá sentindo nenhuma culpa. Daí ele lembrou de uma época da sua vida passada, onde a última filha que saiu do clã e se tornou uma freira, veio falar com o patriarca, dizendo que o perdoava. E a resposta dele foi a mesma coisa que ele disse agora, que perdão não é nada mais que a desculpa dos fracos que não podem se vingar. E depois de ouvir uma dessas, o patriarca já sorri, porque força é justiça. E esse é o lema da família Baskerville. E por isso ele fala para o vovô levar o Vikir no armazém de comidas e dar a ele o que desejar. Então ele foi sorridente porque queria comer chocolate, enquanto o patriarca chamava ele de filho e mandava ele se sair bem nas próximas provas e não perder para a família principal. Daí lá no armazém, o vovô estava falando sobre os chocolates, até que o Vikir fala que não precisa deles processados, ele quer as sementes de cacau. Aí todo mundo ficou sem entender nada, porque as sementes de cacau têm um sabor muito forte, mas mesmo assim ele pegou lá e já tá mandando pra dentro, enquanto o vovô acha que ele deve amar chocolate mesmo pra comer desse jeito. Só que o Vikir não queria os chocolates para comer, já que o propósito desses grãos seria revelado na prova prática daqui a 5 dias, porque quando esse dia chegar, um incidente cairá sobre a casa Baskerville. Daí veio falando que o clã Baskerville era chamado de o clã dos Berserkers pelo mundo, já que as crianças nascidas lá tinham que passar por um difícil programa de educação. Elas tinham que escalar montanhas como treino de resistência assim que aprendem a andar. Na hora de dormir, eles dormiam junto com o cadáver de uma criatura demoníaca para se adaptar aos terríveis ambientes. E assim que esse período acabasse aos 8 anos, os jovens cães de caça enfrentavam avaliações extremamente difíceis, e por isso que o clã Baskerville começou a ser chamado de Berserkers. E agora estamos na avaliação prática no teste de sobrevivência, onde os jovens se reúnem na montanha Le Rouge, uma montanha infestada de criaturas demoníacas que foram capturadas nas fronteiras do território. Então o instrutor veio falando que o que eles devem fazer é simples, eles vão precisar sobreviver aqui dentro por um mês e caçar
caçar as criaturas, porque eles serão recompensados com 10 pontos se conseguir salvar a vida de alguém, com 30 pontos se salvar sem sofrer feridas graves, 50 pontos por sobreviver eliminando outro jovem mestre, 70 pontos por caçar as criaturas e sobreviver, e 90 pontos se cumprirem todas as condições acima. E além disso, se eles roubarem os broches um dos outros, haverá uma pontuação extra. E por isso ele espera que todos sigam o ensinamento, porque abaixar a guarda resultará em morte imediata. Daí ele veio aconselhando eles a não deixarem a área restrita, já que a montanha Lerouge tem muitas áreas perigosas que ainda não foram exploradas. Enquanto eles estão lá sobrevivendo, os guardiões irão secretamente pontuar durante o teste. E esse sino de agora indicará o início da avaliação. E assim começou, com todo mundo pulando para um lado diferente. Enquanto uns planejavam garantir uma posição vantajosa no começo, outros já foram unindo forças, e os trigêmeos brigados indo para o mesmo lado. E segundo o instrutor, a avaliação não encoraja matar uns aos outros, mas isso não é proibido. E também os cavaleiros guardiões que estão observando vão garantir que as mortes se mantenham no mínimo. E um desses cavaleiros foi seguindo o Vikir, que já estava perto de uma área não explorada. E por isso ele estava ansioso para ver o que o gênio iria mostrar durante esse teste. Até que ele chegou no pé de uma grande árvore e falou em voz alta que agora está na hora de curtir as férias. Então, enquanto todos lutavam por suas vidas, Vikir pegava madeira, construía sua cabana e relaxava o tempo todo. Enquanto o guardinha ali não estava entendendo nada, porque tudo o que ele tem feito por dias é dormir, cavar buracos, caçar lenha e comida. E como é isso que ele está fazendo, provavelmente não há motivos para vigiá-lo. E por isso ele vazou fora. E quando Vikir percebeu que ele foi embora, ele lembrou que alguém disse para ele em uma das suas noites acampando que grãos de cacau é a melhor coisa para remover o cheiro da carne. Mas como nosso obstáculo se foi, está na hora de começar a caçada, porque todos os preparativos estão prontos. Então, alguns dias depois, ele foi entrando perto da área não explorada, porque essas partes eram basicamente o seu jardim quando ele era apenas um batedor. E vendo todo esse cenário em volta, ele tem certeza que aqui é o habitat daquela coisa. E bem ali do lado tinha um excremento pegando fogo. E há apenas uma criatura por aqui que cria tal excremento: o Cão do Inferno. Um monstro de rank B que traz desastres para aqueles que o encontram. E na sua vida passada, ele só conseguiu enfrentar um desses quando tinha 18 anos. Então é claro que uma batalha direta seria demais para esse corpo de 8 anos. Mas ele conhece um método que permite que até mesmo ele, nesse corpo, consiga derrotar um monstro desses. Então ele pulou para cima dele, porque a primeira fraqueza deles é que eles só podem se mover em linha reta. E por isso, se você se movimentar diferente, ele não vai conseguir acompanhar. E agora a segunda fraqueza, eles não podem ultrapassar pela água, mesmo que seja em pouca quantidade. Daí ele veio se aproximando de um jeito que mostra a fraqueza fatal dos monstros tipo cão: o fato deles ficarem com a boca aberta enquanto correm. E vendo isso, ele já mandou uma semente na boca dele e desviou. E quando viu, o bicho já caiu no chão, porque o chocolate é um veneno para os monstros tipo cão. E um grão sangrento desses é capaz de tirar 100 litros de chocolate. E por isso, os efeitos disso contra um cão infernal são absurdos. Daí ele sacou a espada, porque agora precisa alvejar um lugar que foi enfraquecido e não está protegido pelas costelas. Então ele pegou e furou os rins do bicho, que gritou até rir de uma dessa para outra. E ao matar uma criatura dessas, ela dá ao seu corpo experiência, que faz com que o seu corpo fique cada vez mais forte. E agora, segurando a espada, ele percebe que ficou até mais leve. E por isso agora ele só tá imaginando a cara do patriarca quando descobrir que uma criança de 8 anos caçou uma criatura de rank B. E só com isso ele já deve ficar em primeiro lugar na prova prática. E também já até escolheu o que vai pedir. Ele quer algo que ele só podia sonhar em sua vida passada. Então ele vai monopolizar esse objeto que ninguém dessa era conhece o seu valor. Só que nessa hora chegou um grupo de cães infernais que foram atraídos pelos gritos do outro. Daí ele cortou a cabeça daquele que estava no chão
chão e foi olhando porque ele não pretendia caçar só um mesmo. Mas do nada os bichos começaram a ficar com medo, e isso seria estranho porque eles preferem morrer até que se submeter. Então quando o Vikir olhou para trás, lá tinham os Cerberus, uma criatura demoníaca de perigo a mais. E olhando isso melhor, ele percebe que o bicho tá cheio de feridas de flecha por todo o corpo, e por isso alguém já estava tentando caçar esse bicho. Até que ele lembrou que do outro lado da montanha é a área da tribo dos bárbaros, então isso deve ter sido o trabalho deles. Mas se isso parou bem na nossa frente, é porque é uma oportunidade, já que se ele tá tão ferido assim, até ele deve conseguir derrotar isso, porque o Vikir esteve escondendo as suas habilidades reais até agora, porque a sua maestria já era de um mestre espadachim que está na terceira presa dos Baskerville, o nível que os cães de caça chegam só depois de alcançarem a vida adulta. Então ele embuiu a sua espada e partiu pra cima, dando uma na cara do bicho. Daí ele veio mordendo com outra boca, mas tomou uma lapada, porque desse jeito ele pode sim conseguir matar essa coisa. Só que em um momento de descuido, ele deu uma abertura e o Cerberus veio usando as suas garras que jogou o nosso menino Vikir pra longe. E por um segundo ele até perdeu a consciência de ter tomado um ataque de frente. E nisso seu braço esquerdo tomou um baita de um arranhão, e provavelmente o dano não foi maior por causa dos efeitos do rio Stinge. Daí ele já foi saindo de perto porque vai ser difícil sobreviver se tomar mais um ataque desses. E mesmo nessa situação complicada, um caçador veterano sempre procura a melhor forma de agir. E a melhor coisa que ele pode fazer agora é usar a estratégia 36, recuar, porque se não fosse pela ferida que ele recebeu, o Vikir já teria sido rasgado em 1000 pedaços. Então ele foi correndo e do outro lado daquela cerca de metal fica a parte externa do perímetro, e por isso ele precisa atravessar aquilo até chegar no lugar que ele preparou as armadilhas. Mas se ele for pego antes disso, ele tá morto. Então bora correr porque ali na frente é o lugar. E daí lá foi o Vikir com o bicho no cangote dele correndo, até que passando o ponto ele pulou e o bicho veio correndo e caiu bem na armadilha. O segundo ele mesmo caiu no berço das espadas. E também quem teria imaginado que a armadilha preparada para os cães infernais seria usada para pegar logo uns Cerberus de rank A+. E como ele também é um monstro do tipo cão, o extrato de cacau que ele espalhou no topo das lanças é um veneno para ele. Mas mesmo assim, com o seu alto nível, ele ainda continua com uma das cabeças de pé, e por isso o Vikir só pegou uma lança e mandou na cabeça dele. Daí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então os rumores são verdadeiros porque foi exatamente 7 passos, já que a lança que ele jogou era um pouco diferente das outras, porque é uma lança embanhada com veneno de mamba sangrenta que ele conseguiu quando era apenas uma criança. E agora ele já conseguiu sentir a energia dos Cerberus vindo para ele, enquanto pensa como vai levar essa coisa com ele. Mas antes disso, ainda tem uma coisa para fazer, porque o Cerberus é um monstro guardião que protege o seu território, e por isso com certeza tem uma masmorra aqui perto, que era defendida por ele. E essas masmorras desse mundo são um espaço que guardam tesouros e são habitadas por criaturas poderosas. Daí ele foi cobrindo seu corpo com o cheiro dos Cerberus para evitar confrontos. E como o guardião desapareceu, a chance da masmorra estar vazia são altas, mas mesmo assim é uma boa oportunidade. Então agora ele foi seguindo os rastros que ele deixou, até que finalmente achamos a masmorra dos Cerberus. E ele se lembra de ter vindo aqui na sua vida passada, mas ela já estava vazia, já que essa masmorra só foi descoberta daqui a 10 anos. Só que agora é diferente, porque ela está coberta com o cheiro de corrupção, e só de sentir a mana dá pra perceber que ainda não foi concluída. Então lá foi o Vikir ansioso para descobrir os tesouros que existem nessa masmorra. E só de andar aqui dentro, ele já viu que tem veias minerais de rubi, porque deve estar conectada com a montanha da presa vermelha. Mas bem ali na frente tem uma luz forte vindo, e quando ele se aproximou, a gente entrou dentro da masmorra. E do lado daquele grande cristal de rubi, ele achou um corpo só no esqueleto, e embaixo dele tinha uma carta. E vendo essa carta, ele já sacou que essa é a caligrafia passada pela família Baskerville.
Eu estou escrevendo isso porque não quero que as próximas pessoas cometam o mesmo erro. As lendas da minha família dizem que essa é uma masmorra ancestral. Então eu e meu irmão viemos juntos e superamos inúmeros monstros dentro da masmorra, até que chegamos a essa câmara de pedra e nos deparamos com o enigma final. E este enigma nos prendeu aqui dentro por 3 anos. E se eles estão chamando de enigma final, o Vicky já pensa que deve ser esse grande rubi que tem aqui no meio. E nele estava escrito: o que entrou era 1, mas dentro se tornam 2, mas apenas um deles podem sair. E com esse enigma, os irmãos da carta chegaram a uma conclusão. Como eles eram gêmeos, eles já foram apenas 1, mas com o tempo nasceram em 2. E por isso, para deixar essa masmorra com o que eles desejam, eles devem se tornar 1 novamente. E isso significa que apenas um dos 2 podem sair daqui. E no final, depois de uma longa e intensa batalha, ele matou seu irmão mais novo. Mas mesmo com apenas uma pessoa, nada mudou dentro da câmara. E depois de uma eternidade de arrependimentos por ter matado seu irmão, ele deixou esse lugar. E se houver qualquer descendente corajoso que venha aqui de novo, ele só pede uma coisa: saia deste lugar imediatamente. E a conclusão que o Vikir tirou sobre isso é que mesmo que ele tenha chegado até aqui, ele saiu sem nada. Mas mesmo que ele não seja um gêmeo, o enigma é o mesmo para ele. Então os 2 irmãos apenas viram o enigma de uma forma errada, porque uma masmorra que não pode ser atacada não existe nesse mundo. Até que um tempinho depois de pensar, ele finalmente percebeu que aqueles irmãos eram azarados, já que eles ficaram presos em suas perguntas por estarem em 2, já que na verdade a escuridão do túnel contrasta com a luz da câmara de pedra, e por isso a resposta desse enigma é a própria masmorra, porque quando eles entraram estava uma escuridão, mas no momento em que alcançavam a luz, nós nos tornamos 2 por causa do brilho da luz, e por isso a resposta é tornar tudo escuro novamente. Daí o Vikir quebrou o rubi que emitia toda aquela luz para desbloquear o estágio final. E agora sim, uma passagem se abriu e lá de dentro tinha uma grande espada. E lendo o que estava escrito na pedra, falava que apenas a linhagem do clã Baskerville podem desembainhar a espada Beelzebub. E vendo isso, ele fica surpreso, porque ele só lembra de ter ouvido falar disso em uma ilustração de um livro de mitologia, A Mosca da Gula Beelzebub. Nos mitos ancestrais, os demônios que invadiram o continente haviam 7 calamidades, e para conseguir parar as 7 calamidades, cada um dos líderes dos 7 grandes clãs entraram no campo de batalha para enfrentar elas. Naquela época, o líder do clã Baskerville enfrentou a Mosca da Gula Beelzebub, e assim os restos subjugados da mosca foram selados no território da família, ou pelo menos foi assim que na lenda dizia, mas ninguém acreditava nisso, já que fazia muito tempo. Só que vendo isso, aquela lenda era real, e no futuro essa espada cairá nas mãos erradas e trará a morte para os humanos no campo de batalha. Mas nessa vida, isso não vai acontecer, porque ela agora é dele. Então ele puxou ela lá de baixo, só que na hora ela desapareceu, entrando no braço dele. E lá dentro da mão já foi saindo uma espada. E com essa espada agora, ele já se pergunta o quão poderoso poderá se tornar nessa vida. E como não tinha mais nada para ele aqui, ele já estava pensando em ir embora, até que ele começou a sentir uma tontura que parecia mais fome, enquanto aquela coisa do braço dele vibrava. E assim ele foi saindo da masmorra enquanto esse apetite monstruoso fazia o seu estômago parecer que estava rasgando. E isso foi até o seu olfato também ficar sensível, e aquela parada na mão foi puxando ele para outro lado. E quando ele atravessou a floresta, ele chegou onde estava o cadáver do cão infernal, e aquela espada já foi espetando lá dentro porque ela estava absorvendo o sangue do bicho. Enquanto ele pensava se essa floresta morta não teria sido causada pela fome de Beelzebub, e por isso quanto de comida a gente vai ter que dar para saciar essa coisa. E agora finalmente parece que deu uma aliviada, mostrando que ele copiou a habilidade hemorragia do cão infernal. Então essa poderia ser a habilidade única de Beelzebub, já que na mitologia era conhecido que ele tinha a capacidade de tomar as habilidades dos oponentes para si, podendo absorver o número infinito de habilidades. Mas por ele ser um cadáver, o máximo para absorver parece que são 3 habilidades. Daí quando ele viu os Cerberus, o negócio já
foi doido. Só que esse ele não pode comer tudo, porque ele vai usar isso para ganhar a competição. E assim o primeiro espaço ficou com a habilidade em incinerar Cerberus de rank A+, no espaço 2 hemorragia do cão infernal rank B+, e no terceiro espaço, regeneração acelerada do rato, rank F. E esse terceiro espaço foi porque tinha um rato embaixo do Cerberus e nem ele foi perdoado. E como ele já terminou tudo, agora é só relaxar até o teste terminar. E assim, depois de um mês nas montanhas, os jovens cães de caça retornaram para a avaliação. E os cadáveres que os jovens pegaram foram transformados em espadas, escudos ou outros itens e devolvidos aos garotos como espólios de suas batalhas. E um dos cadáveres trazido por uma criança chocou todos que estavam presentes. E lá na mansão o patriarca pergunta quem pegou isso? E o vovô de sempre fala que foi o jovem mestre Vikir, que disse que acidentalmente entrou na área inexplorada e caçou uns Cerberus. E o patriarca já não estava acreditando, porque ele tem uma dificuldade absurda. Mas o vovô foi avisado que o Cerberus já havia sido ferido pelos bárbaros e também envenenado. E como isso aconteceu, ninguém sabia, porque o jovem mestre não respondeu nada. Ele só voltou ao dormitório dizendo que estava cansado. E o patriarca já estava achando era bom isso tudo. Daí o vovô fala que ficou surpreso, porque um talento desses surgiu de um Van, e não tinha um Lá ou um Lê. E pelo que eu entendi, esse negócio de Van, Lá ou Lê são ramificações da família Baskerville. Então o patriarca fala que, diferente dos antigos líderes da família, ele não liga para a linhagem ao criar cães de caça. E por isso não importa de quem são filhos, e sim se eles têm talento e determinação, porque até mesmo nas linhagens boas podem vir fracotes. E no final o vovô disse que iria chamar o Vikir. E quando ele chegou, o patriarca já fala do que ficou sabendo e pergunta como ele matou o bicho. E o mano ali na lata manda que deu chocolate para ele comer, porque chocolate é um veneno letal para criaturas tipo cão. Enquanto o velhinho ali pensando que eles já partiram para as perguntas antes mesmo de dizer oi. E isso aí que é pai e filho mesmo, hein? E agora ele pergunta o porquê ele não deu os detalhes da caçada para os outros. Só que eles não são o seu mestre, e sim o líder do clã, então ele não precisava responder o que eles quisessem. E como recompensa de ter ficado em primeiro lugar, o patriarca fala que irá realizar um desejo dele. Então o Vikir fala que quer entrar na biblioteca dos 10.000 livros, porque essa é uma biblioteca enorme localizada nas partes mais fundas do castelo da família, sendo uma das maiores do império, onde apenas o patriarca, o vice-patriarca e os membros da casa principal podem entrar. E no final o que ele menos esperava é que o patriarca aceitou e ainda falou para ele ler a esgrima Baskerville da sexta presa. Aí o Vikir até arregalou o olho, porque o patriarca está permitindo isso a uma criança ilegítima, já que nunca houve um caso em que uma criança com o nome Van ter lido além da quarta presa. E atualmente o patriarca está na sétima presa, e na sua vida passada ele alcançou até a nona presa, e por isso nessa vida ele superará o Hugo, porque ele conseguirá a escritura de esgrima que contém a verdadeira essência dos Baskerville, um livro que só foi descoberto no futuro e foi escrito pelo primeiro patriarca, o mesmo que matou uma das 7 calamidades. E quem vai dar essas escrituras para o Vikir vai ser o próprio Hugo, sem nem saber o que está entregando a ele. E assim ele foi até a biblioteca dos 10.000 livros, e essa é a primeira vez que ele está vendo isso pessoalmente. E aqui tinha escrituras de todos os tipos de esgrima que ele queria aprender antes de retornar, porque no clã Baskerville, não importa o quanto de mana um filho ilegítimo tenha, eles não são permitidos a aprenderem uma esgrima acima da presa atrativa. E essa é uma regra que claramente monopoliza quem está no poder dentro da família. Então aqui finalmente está o livro da sexta presa que o patriarca falou. Mas pensando aqui, antes da regressão, o Vikir estudou como louco a teoria atrás das técnicas de esgrima da primeira presa até a quarta presa, até o ponto em que ele conseguiu adivinhar a teoria por trás da quinta presa que ele nunca pôde aprender, já que depois de conquistar a quarta presa, ele teve que quebrar o fluxo de mana uma vez, e por isso ele não chegou na quinta presa.
E esse negócio de presas é da esgrima dos Baskerville, onde cada nível é decidido por presas, e a sua característica vem pela aura carmesim da lâmina quando você usa as presas. Só que o Vikir não tá nem aí pra sexta presa hoje, já que o objetivo é outro, porque o que ele quer está em um nível ainda maior. Então ele apareceu ali na frente dos guardas falando que acabou por aqui, e agora ele pretende dar uma lida em outras escrituras antes de sair. E assim ele foi no lugar onde ficavam as escrituras variadas, e aqui dentro foi aonde ele encontrou o livro Presa Atrativa, uma escritura básica para a primeira presa que nem mesmo as crianças leem, porque está faltando páginas. Mas neste ponto apenas ele sabe o valor desse livro, porque antes da regressão, a sua unidade de caça encontrou uma relíquia estranha dentro de uma masmorra, e isso era uma única página arrancada de escritura com a caligrafia dos Baskerville. E quando o patriarca viu isso, mandou todos procurarem na biblioteca o livro original, e este era esse mesmo livro, o Presa Atrativa, uma escritura escrita pessoalmente pelo primeiro líder da família, onde detalha o método para atingir a 10ª presa. E consumido por essa ideia, o patriarca enviou os cães de caça para encontrar as páginas que faltavam. E depois que eles descobriram que as páginas estavam escondidas em cada um dos outros 7 clãs, os Baskervilles quase declararam guerra contra eles, enviando os cães de caça. E depois de inúmeros sacrifícios, eles finalmente conseguiram todas as páginas que faltavam. E a recompensa por tudo isso foi apenas a morte. Só que isso não vai acontecer dessa vez, porque ele foi o cão de caça que recuperou todas as páginas do livro, e ele se lembra do conteúdo de todas, mas a razão dele não ter evoluído foi porque ele nunca viu o texto original, e por isso assim que ele colocar as páginas perdidas nesse livro, o conteúdo que parece uma fantasia se transformará. E assim passou um dia todo e ele finalmente conseguiu memorizar o livro inteiro, ao ponto de conseguir falar sobre ele todo. Mas agora ele não pode ser capaz de liberar a 10ª presa com o corpo de uma criança. Só que talvez agora ele já possa conseguir alcançar a 5ª presa. E assim ele se concentrou usando a primeira presa, segunda presa, terceira presa, quarta presa e finalmente a 5ª presa, enquanto ele imaginava a cara do patriarca que mandou ele à morte. E mesmo não estando completa, ele finalmente conseguiu liberar a 5ª presa. E assim ele ficou feliz, caçando uma espada para testar, mas não tinha nenhuma. Mas mesmo assim, ele conseguiu desenhar a 5ª presa. E se ele puder aumentar a mana, ele vai poder chegar onde estava antes de voltar. Só que dessa vez vai ser até mais rápido, porque o buraco de mana está crescendo à medida em que ele vai aprendendo. E esse fluxo que ele está sentindo agora é porque ele subiu para o nível de um graduado de rank baixo, o nível que ele chegou quando tinha 30 anos antes de voltar, já que um espadachim graduado está em um nível totalmente diferente de um expert, porque quando a aura fica na sua forma líquida, sua densidade aumenta e a habilidade de mudar de forma fica mais fácil. E agora que ele aprendeu a presa atrativa, fica cada vez mais fácil dele ficar mais forte, porque é uma esgrima perfeita que une o ataque e defesa, e não tem um limite para o seu crescimento igual as que ele aprendeu antes. E o problema agora é o quanto ele deve revelar do seu poder para o patriarca, porque ele ainda tem que deixar o cara com expectativas para ganhar mais benefícios. E dessa vez ele acabou de usar aquela técnica de fazer fogo com um espelho no sol, e aí foi botando fogo no livro, porque dessa vez só ele chegará na 10ª presa. E quando os guardas sentiram o cheiro de queimado, eles vão lá ver o que era. Mas o Vikir, ator profissional, apenas pede desculpas porque ele foi descuidado e deixou o vidro queimar o livro. E não precisa se preocupar com isso, porque ele mesmo vai falar pro mordomo. Daí os guardas caíram igual patinho, falando que era apenas livros comuns, e por isso não tinha problema. E daí o Vikir fala que como os cavaleiros estão ocupados com o conflito da mina, eles não devem estar com tempo para probleminhas como esse. E talvez seja melhor considerar que isso nunca aconteceu. Então no final este foi o segredinho dele com os guardas da biblioteca. E quando ele foi embora, os guardas estavam pensando que ele era um jovem mestre respeitável.
Então agora ele foi até o patriarca, que pergunta se ele teve algum esclarecimento depois de ler o livro. E ele, para não falar muita coisa, fala que teve um pouco, porque ao ler o livro ele sentiu algo quente e afiado, que ao mesmo tempo era macio e maleável. Daí o vovô já fica de boca aberta, se perguntando se isso poderia ser a aura. Porque ter aura é a prova que alguém entrou no mundo da espada, e mesmo os prodígios que treinam por anos precisam de ter pelo menos 15 anos para entrar no reino dos experts. Então o patriarca só chamou ele para mostrar isso. E agora fomos até a arena do castelo, porque o patriarca vai testar as suas habilidades. E para isso o Vikir vai ter que lutar contra uma besta demoníaca. E assim lá veio um dos cavaleiros trazendo o bicho todo amarrado. E esse é um orc de rank C. E aí a meninada lá em cima fica espantada, porque um garoto de 8 anos vai enfrentar um orc, porque precisa ter ao menos 15 anos para conseguir enfrentar um. Então quando libertarmos correntes, a batalha começou. E aquele orc já veio para cima com tudo, mas o Vikir só passou cortando o braço dele para fora. E logo em seguida foi as pernas do maluco que foi direto pro chão. E por ele ter usado aquela habilidade hemorragia do cão infernal, a regeneração dos orcs não foi ativada. Só que vendo a cara do patriarca, parece que ele ainda não está impressionado o suficiente. Então ele pôs a espada pra frente e começou a liberar a aura da espada. E agora foi um mega passadão destroçando o orc de vez, enquanto o patriarca estava impressionado. E o vovô falava que o gênio dessa geração apareceu, porque mesmo entre todas as famílias do Império, nunca haverá um gênio assim. Mas o patriarca percebe que diferente dos outros orcs, esse não estancou o sangramento. E por isso ele venceu, porque o orc estava enfraquecido. Daí o Vikir lá embaixo pergunta se não tem algo mais forte que esse orc para ele lutar, porque é melhor revelar mais um pouco de poder agora, já que assim ele terá mais chances de ser mandado para a academia ou em alguma outra missão fora da casa principal. E o patriarca sorrindo pergunta pro mordomo se aquele indivíduo da tribo dos bárbaros ainda está vivo. E sim, ainda tem um deles vivo, e ele provavelmente tá morto de fome. E agora eles trouxeram um troll para o Vikir enfrentar. E quando as correntes desceram, a luta começou. O Vikir partiu para cima e desviou do mega soco. Mas na hora que teve uma abertura, ele não atacou. E o patriarca entendeu essa decisão, porque a regeneração dos trolls é incrível. Então se não puder causar uma ferida fatal, vai ser apenas perda de tempo. Então a batalha continuou com o Vikir desviando de tudo, enquanto a galera lá em cima não tá entendendo nada do que ele tá fazendo. Mas agora o Vikir passou dando um cortadão pelo ombro dele, e até o patriarca fala que se ele continuar vai ser perigoso, então se ele quiser desistir, só que o Vikir ainda quer lutar com esse bicho. E fala que se ele não conseguir derrotar no próximo ataque, ele abandonará a luta. E assim ele começa a liberar a sua aura, porque essa é uma oportunidade, já que esse é um cenário perfeito para parecer que ele recebeu uma iluminação no meio do combate e ficou mais forte. Então ele preparou com toda a sua força e passou por cima do bicho cortando, enquanto todos ficaram impressionados. E agora veio falando que dentro da esgrima do clã Baskerville, a vida das pessoas é baseada em uma fórmula. E por volta dos 15 anos é quando eles inserem mana e aprendem a emitir uma aura. E nesse ponto é que eles aprendem a primeira presa. Mas pela primeira vez na história do clã, a segunda presa, que só pode ser possível aos 18 anos, foi alcançada por um garoto irregular de apenas 8 anos, que fez o patriarca ficar espantado. E assim, uma semana depois, ele estava no refeitório comendo, e por algum motivo todos têm ficado longe dele desde aquele dia. E só do Vikir ver aquela cara do Hulk impressionado, ele já ficou até feliz, porque o poder que ele revelou a todos foi a segunda presa, mas na verdade a sua força já é uma fraca quinta presa, e incluindo a habilidade que ele pegou do Troll, ele já é mais forte do que um graduado comum. Só que nessa hora, os trigêmeos chegaram do lado dele, e ele achando que eles vieram para falar bosta, mas na verdade eles fizeram foi falar que o Vikir foi muito legal quando ele derrotou os Cerberus e o Troll. Daí nem ele engoliu essa, pensando em bater neles agora ou depois. Mas nessa hora o vovô chega ali do lado, porque ele precisa visitar o patriarca agora mesmo. Então lá na sala do patriarca,
uma pessoa havia acabado de chegar, o Adolf, líder do clã Morg. E ele estava falando que espera que o evento anual acabe sem problemas. E os dois já começaram um provocando o outro, porque o clã Morg é o prestigioso clã da magia, enquanto o clã Baskerville são os espadachins. E esses dois clãs nem sempre tiveram atritos. Tudo começou quando o rei disse há 2 gerações atrás que magia e espada são existências complementares. E com essas palavras, os clãs começaram a ter um treinamento em conjunto todo ano, onde apenas crianças de 8 a 15 anos participavam. Mas em algum momento surgiu um conflito no território para saber quem era o dono da mina de rubis. E por causa disso, os dois agora sempre brigam. Mas por causa da ordem do imperador, eles ainda têm que fazer esse treinamento anual. Então Adolf veio falando que ouviu que alguém bem talentoso nasceu na família Baskerville. Só que isso seria uma sorte dupla, porque um gênio também apareceu no clã Morg. E por isso ele chama a Camus para dar os seus cumprimentos. E essa é a filha da irmã do Adolf. Mas quando ela abriu a boca, ela foi chamando o patriarca de ladrão por ter roubado a mina de rubis. E nem ele tá entendendo isso agora, enquanto Adolf tenta mandar ela parar de falar, porque ela disse que foi ele que disse isso quando tava vindo pra cá. E assim ela continua a falar até o patriarca dar uma mega de uma encarada nela. E foi bem nessa hora que o Vikir chegou, falando que então o clã Morg ensina as crianças a cobiçar o que é dos outros. Aí a mina já levantou putaça perguntando o que ele disse. E ele já reconhece que essa é a Camus, a Imperatriz Sangue de Aço. Mesmo entre os inúmeros arquimagos, ela foi chamada de gênio de todos os gênios, destruindo todos os inimigos que via pela sua frente. Mas essa história está muito longe no futuro, porque ela agora é só uma garotinha. Então ele veio falando que ela se esforçou muito para vir aqui e fazer birra. Daí ela vem falando que vai ensinar para eles porque a mina é do clã Morg. E nisso ela usou alguma magia que fez uma miniatura dos castelos enquanto falava toda debochada. Porque a entrada da mina fica na superfície do território dos Morg, enquanto o subsolo dela fica no território dos Baskerville. E por isso a mina pertence ao clã Morg. Então o Vikir fala que este minério rubi é usado como ingrediente mágico e os Baskerville não precisam dele. Mas o problema é que isso está no território deles, porque eles só se importam com o território. E por isso estão falando para eles não entrarem aqui. Afinal, os únicos que estão chateados com isso são eles. E daí ela veio de novo falando que vai mostrar de um jeito ainda mais fácil que isso é deles. Então, seu território é aqui e o meu é de cá. E se eu pôr o meu braço aqui, ele ainda é meu, não é? Só que nada disso, porque agora é meu. Ah, eu sou sua? Não, o seu braço. Daí ele foi tirando uma faquinha do bolso de trás e na hora que ele ia mandar o braço dela pra fora, o Adolf apareceu mandando ele soltar a menina. Mas na verdade isso era apenas uma brincadeira de crianças, já que essa é uma faquinha de brinquedo. Aí ele até se desculpou falando que brincava disso com seus irmãos, enquanto o patriarca tirava uma com a cara dele se intrometendo em brincadeira de crianças. E assim ele fala que tem uma coisa pra falar sobre a mina depois que a competição acabar. E desse jeito a competição amigável entre os clãs irá começar, onde crianças de 8 a 15 anos se juntam para testar suas habilidades. Enquanto as crianças de 8 anos competem em sensibilidade de mana ou teoria, as crianças de 15 testam em duelos, o famoso X1. Mas esse ano toda a atenção estava voltada em outro lugar. Do prestigioso clã Morg temos a Camus e o Vikir do clã espadachim Baskerville. E os dois aceitaram a oferta para ter um duelo, já que eles são as duas estrelas em ascensão das famílias. E logo depois que o sino tocou, a Camus falou para ele se preparar, porque ela não pega leve em combate. Então ela começou a invocar as suas magias, enquanto todos estavam impressionados, porque ela usou treta canalização, coisa que as crianças do clã Morg custam a fazer com 15 anos. E daí é por isso e muito mais que ela é considerada a gênia dos gênios da magia. E agora na batalha ela acabou de lançar um ataque usando 3 elementos diferentes, mas o Vikir só desviou e desviou mais um pouquinho, falando que ela devia focar em um feitiço de cada vez, porque se for assim não vai dar não.
Só que ela não quer saber e fez uma parede de areia na frente dele. E o cara, de tão foda que é, já chegou quebrando tudo. Enquanto ela já tava assustada com toda essa força, que não deu tempo nem de pensar em mais nada. Então quando o Vicky chegou perto, pá, deu um petelecão na cabeça dela. Que depois levantou ali perguntando se ele tá pegando leve com ela. E por isso ele não vai se safar. Mas o Vicky no meme pergunta se tá doendo, porque seria melhor ela desistir antes que a coisa fique mais feia pra ela. Só que nessa hora ela invocou uma parede de areia dupla, falando que agora ele não vai conseguir quebrar essa. Uai, mas não seria só dar a volta no negócio aqui não? Daí ele, querendo entrar na brincadeira, mandou um socão na parede atravessando as duas. E agora dá-lhe mais de um petelecão na cara da Camus. Mas ela ainda não desiste e mandou magia de fogo pra cima dele, que tava pensando em um jeito de acalmar a mulher, já que se fosse pra matar ela, ele mataria em um piscar de olhos. E por isso a ideia que ele teve é usar uma outra pessoa. Então lá atrás deles, na outra arena, tava tendo uma batalha, onde tinha um mago idiota usando magia demais e um espadachim burro cortando a magia. E isso talvez seja útil pra ele. Daí quando ela veio correndo pra cima dele, o cara da outra arena tava preparando mais uma magia de fogo. E no momento certo, ele só chegou pra trás falando que ela devia fazer um feitiço de proteção, porque lá de trás vinha uma mega explosão de magia. Só que por sorte ela conseguiu bloquear o dano com a proteção mágica, mas a magia de fogo acabou queimando a sua roupa. E como a fumaça tá cobrindo, ninguém ainda conseguiu ver, mas quando desfazer, todo mundo vai ver essa cena. Mas o Vicky só chegou jogando a blusa pra ela, porque o nosso cavaleiro aqui é trincadaço. E aí ela ficou lá perguntando por que ele tá ajudando uma inimiga, mas se ela não quiser, ele pega de volta também, né? E depois disso ele também percebe que o braço dele acabou tomando um arranhão. Então o fragmento de espada daquele idiota lá devia ter aura pra fazer isso. E quando a fumaça saiu, tava lá os dois no meio, enquanto o povo de fora se pergunta quem venceu a batalha. E também o corpo daquele jovem ali é incrível, mesmo ele tendo só 8 anos. E assim depois o patriarca tava perguntando como foi o duelo com a Camus. E segundo ele foi divertido, porque pôde ver um significado novo sobre esse evento. Daí o patriarca fez aquela pergunta, por que ele não atacou direito? Só que o Vicky falou que hesitou porque nunca tinha enfrentado uma garota antes. E por isso o patriarca fala que hesitar em batalhas pode fazer com que ele seja ferido, e que esse machucado de agora sirva de lição. Então o Vicky até não entendeu, porque ele de algum jeito tá preocupado com ele. Já que na sua infância, a única coisa que ele lembra era que o Hugo era uma pessoa fria e brutal. E segundo rumores, ele ficou desse jeito depois de perder a primeira esposa e o filho mais velho. E agora o patriarca vem perguntando o que ele acha sobre a mina de rubis. E o Vicky só fala que é melhor apenas entregar para ele, já que a tarefa do clã é desenvolver e expandir as fronteiras. E a montanha onde fica os rubis fica abaixo do Monte Lerouge, onde tem o clã bárbaro e as criaturas demoníacas. Então se eles usarem o clã Morg, eles poderão minimizar os danos que teriam na hora da expansão. E o patriarca concorda com isso, já que depois de obter os direitos da mina, o clã Morg colocará o seu pessoal no local. E isso significa que eles só precisam atrair as criaturas pra lá. E desse jeito eles lidarão com todos os problemas de uma vez só. E com isso parece que os rubis ficarão banhados com o sangue dos Morgs, e eles ficarão arrependidos de pisar no território dos Baskerville. Daí ele fala que o plano dele bateu 90% com o dele, mas é claro, né, já que ele sabia o plano. E antes de voltar, ele recebeu a tarefa de atrair as bestas e os bárbaros até os Morg. Só que agora eles acabaram de topar com o Adolf ali do lado, que veio chamando eles pra conversar antes de ir embora. E lá na sala ele tava falando que os Morgs possuem várias formas de resolver o problema da mina de maneira amigável. E o aluguel do território é só uma delas. E por isso Adolf já vem perguntando por que não um noivado, já que assim eles poderiam unir as duas famílias. E ele já vem oferecendo em talvez casar o filho mais velho dos Baskervilles com a sua sobrinha Camus. Só que o filho mais velho já vai fazer 25, então fica uma diferença de idade bem alta. E ela mesmo fala que não vai se casar com ninguém que seja mais fraco que a sua mãe. E o Adolf até fala que se ela quiser casar assim, vai ficar solteirona o resto da vida. Mas de todo jeito, ela quer alguém da idade dela ou mais novo. Garota, isso não é um buffet.
Uai, mas eu não saio comendo qualquer coisa não. Daí ela começou a dar aquela olhadinha e o Adolf falou que ela não pode, porque ele é um filho ilegítimo. E só de ouvir isso, o patriarca ficou meio olhando feio pro Adolf. E por isso ele fala que, além de tudo, o pensamento dos indivíduos também é importante. Então, filhão, o que você acha? E segundo o Vikir, se for uma ordem, ele faz. E só de ouvir isso, ela já deu até uma corada, pensando que isso então quer dizer que ele gosta dela. Daí o patriarca veio falando que ser da linhagem direta não significa nada para os Baskervilles, contanto que você seja forte. Então na mente do Vikir, o Adolf Morg é um mestre de sexto círculo, um homem extremamente forte da elite da magia e também conhecido por ser um tio que mima muito a sua sobrinha. E ele mesmo veio falando pro Vikir que só de ter talento não é nem perto o suficiente para ser o marido da Camus. E aí ele pega no ombro do Vikir perguntando por que ele não tá respondendo, mas ele parou de ouvir porque ele não estava falando com ele. E com essa fala, o patriarca já fica naquela, esse é meu filho. E por isso Adolf pede uma oportunidade para conversar mais a fundo com essa criança. E ele está apenas pedindo esse favor como tio de uma menina, não como o líder do clã. E assim o Vikir e o Adolf acabaram no meio de uma arena, com ele falando que vai testar se ele é bom mesmo. E como ele é apenas uma criança, o Adolf começou a fazer um jarro de magia com água e colocou em cima da sua cabeça. E se o Vikir conseguir fazer ele derrubar pelo menos uma gota, essa será a vitória dele. Enquanto o Vikir pensa que isso é uma ótima oportunidade para ver os poderes dele, e provavelmente o Hugo permitiu por causa disso também. E pensando aqui, qual seriam as chances do Vikir ganhar antes da regressão? Segundo ele, seria 50% em uma emboscada e talvez 10% no mano a mano. Então agora ele não precisa mostrar tudo, só o suficiente. E daí o Vikir partiu para cima e o Adolf usou uma magia de escudo, porque esse escudo é difícil de perfurar se não for uma aura excepcional. E agora é a vez dele atacar, e por isso já foi aquela chuva de magia pra cima do Vikir, enquanto a Camus reclamava que ele nunca usou esse tipo de magia mesmo quando treinava contra ela. Então enquanto o Vikir atacava e desviava, ele pensou que usando a sua experiência em batalhas, ele vai conseguir fazer o Adolf abaixar a sua guarda. E dessa vez lá foi ele pra cima de novo, tentando perfurar aquele escudo mágico. Mas segundo o Adolf, a espada dele não vai conseguir quebrar o escudo, só que ele continuou até que o escudo começou a se rachar, porque ele tá atacando toda vez no mesmo lugar como se fosse uma máquina. Mas o problema é que a sua espada acabou de quebrar na outra batida. Enquanto Adolf já falava todo que ele deveria considerar o oponente com mais cuidado ao invés de só vir pra cima. Enquanto ele falava isso, o pote que estava em cima da cabeça dele tinha sido rachado com um pedaço da espada que o Vikir quebrou. Então já sabemos quem é o vencedor? Ou será que é preciso derrubar mais água do jarro? E aí que a Camus coroou mesmo, porque a vitória dele talvez significa casamento. E o patriarca já estava pensando que aquele pedaço de espada no jarro não deve ter sido só coincidência. E por isso ele está criando um cão de caça mais ardiloso do que ele pensava. E agora, 7 anos depois, estamos no campo de treinamento dos Baskerville, porque a molecada tá preparada para enfrentar as criaturas. E assim foi todo mundo pra cima, enquanto o instrutor fala que quando forem forçados a enfrentarem um oponente muito mais forte que eles, a melhor opção é fugir. Daí nessa hora os trigêmeos passaram cortando o bichão, e depois deles os próximos vieram porque eles conseguiram aprender totalmente a primeira presa da esgrima dos Baskerville. E agora o seu longo treinamento de 7 anos está completo. E por isso era para eles estarem atentos, porque as criaturas que eles enfrentaram hoje não são nada comparados a uma situação real. E assim, meus parabéns pela graduação. E depois disso tava todo mundo conversando, perguntando um pro outro para que ordem de cavaleiros eles se candidataram. Porque aqui existe 7 ordens de cavaleiros dentro da família, e cada ordem foi criada com um objetivo diferente, desde guardar, investigar, proteger, assassinar, suprimir e confrontar. E
E agora algum deles pergunta pro outro será pra onde aquele vai, o Vikir Van Baskerville, que já nessa altura do campeonato matou um monstro bem maior que o dele sozinho, porque ele já é um expert espadachim de alto nível que está na terceira presa. Só que na verdade, atualmente ele já é um espadachim graduado de ranking intermediário na quinta presa, e demorou 7 anos para ele conseguir subir até o intermediário. E comparado com a sua vida anterior, ele já está acima do nível que estava. Mas do mesmo jeito o crescimento ainda está muito mais lento do que ele planejava. Até que agora o vovô mordomo da família veio chamando ele, porque o patriarca está procurando o Vikir, já que o posto dele foi decidido. E assim, quando ele chegou lá, o patriarca deu foi uma envelhecida boa, já tá com o cabelo todo platinado e com uma cicatriz grande no nariz, que segundo ele foi quando ele enfrentou a tribo bárbara, e lá ele foi atacado por um deles que era habilidoso com um arco. Só que ele não conseguiu pegar ela, mas do mesmo jeito que ela fez isso, ele também deixou uma cicatriz no rosto dela. E agora vem dando os parabéns pelo Vikir ter terminado a sua educação. E lembrando um pouco, nessa época da sua vida, ele se tornou um aprendiz para os Cavaleiros Pitbull e foi enviado para o Monte Le Rouge, onde enfrentou inúmeras situações de vida ou morte, porque como um cão de caça inútil, ele foi mandado para as batalhas reais, já que as crianças, depois que completam 15 anos, são divididas entre a elite e os descartáveis. Enquanto os descartáveis morrem em batalhas, a elite aprende funções administrativas até que eles comecem a crescer dentro da família. E o que existe para diminuir a distância entre as duas classes é a quinta presa, e também foi por isso que ele ficou estagnado na quarta presa. E agora também seria impossível o Hugo mandar um filho ilegítimo como ele para um curso de elite. Só que bem diferente do que ele acabou de pensar, ele quer que o Vikir tente ser um congressista, já que essa função administra e legisla dentro do território da família. E para resumir mais, ele será responsável por assuntos grandes quanto os pequenos dentro da família, porque o que ele já conquistou o torna pelo menos uma década na frente dos outros gênios, e por isso ele será o vice-consul de uma cidade chamada Underdog. E o Vikir fala que aceita a proposta, mas antes disso ele tem uma coisa a falar sobre a situação da mina de Rubi, e como o patriarca levou a melhor sobre Adolf. Daí o Hugo, já entendendo, pergunta se então ele quer a recompensa que ele prometeu, e sim, ele quer aquilo emprestado. Daí na mesma hora o patriarca aceitou, falando que isso não será tão difícil, enquanto Vikir pensava que na sua vida passada nunca imaginaria isso acontecendo. Então ele foi indo com o vovô, e ele estava falando que o patriarca valoriza muito o jovem mestre, e por isso que ele não foi colocado imediatamente nas batalhas reais. Só que o Vikir apenas fala que se esse for o dever, ele faria, já que é melhor assim, porque ele pode usar a sua nova autoridade para aumentar as suas próprias habilidades. E também ele não liga para o que está acontecendo, já que isso não fará suas memórias sumirem, porque ele ainda lembra claramente daquela sensação na guilhotina, e ele vai fazer o Hugo passar pela mesma coisa que ele. Então, no território dos Baskervilles, o Calvão ali estava falando que o novo vice-consul chegará amanhã, e por isso é pra tudo estar limpo. E aqui o povo já tá se perguntando como será esse novo vice-consul, e como ele é um garoto de 15 anos, eles devem estar ferrados de novo. Até que apareceu um garoto ali, daí ele veio falando que não pode entrar a partir daqui sem permissão, mas ele só mandou tirar essas mãos dele, porque este é o novo vice-consul, e foi mandando o carinha que tava no lado procurar álcool e mulheres, porque ele vai precisar dar uma festa hoje. E assim, mais tarde, já estava cheio de gente tomando umas, enquanto o Chihuahua, que era quem gerenciava a cidade, já estava meio descrente disso, porque ele está dando uma festa logo no primeiro dia que assumiu a posição, já que eles estão passando por dificuldades, por causa que o antigo consul estava aceitando propina, e por isso ele aposta que toda a cidade vai ser destruída assim. Mas nessa hora o Vikir só chega lá atrás perguntando se ele é o gerente daqui, e esse daí é o Chihuahua Baskerville, e como ele não tem o nome do meio, significa que ele é de fora do clã, em outras palavras, são os funcionários. E o Vikir veio falando que deu uma olhada nas informações assim que chegou, e ele já sabe muito bem o esforço que as pessoas estão colocando, e ele não planeja interferir nisso, enquanto o Chihuahua não tá entendendo nada, porque ele tá dando uma festa e tá aqui em cima, mas ele mesmo fala que não há nenhum
nenhum problema com as leis federais, mas tem pontos extremamente estranhos no sistema judicial, porque o problema dessa cidade é que há vários negócios no mercado negro, já que a economia está acima da lei. E o problema não será resolvido só parando as operações, eles vão ter que remover os principais líderes disso. E como o papel do vice-consul é criar leis e aplicar elas, ele vai adicionar uma nova lei, porque ele vai acabar com esses negócios em uma semana. Só que para aplicar essas leis, ele precisa de um motivo. E como ele é apenas um jovem, para convencer as pessoas, ele precisa fazer algumas coisas. Já que com isso, ele vai apenas jogar uma montanha de merda para atrair as moscas. Então no dia seguinte, na rua principal Underdog, o Vikir estava lá em cima se apresentando como novo vice-consul. Enquanto alguns achavam que ele era muito jovem, outros pensavam o que um pirralho desses vai fazer. Mas ele vem falando que tem certeza que todos eles leram o aviso público, porque essas são as leis em vigor do clã Baskerville e nada foi mudado nelas, e por isso deverão ser mantidas assim. Só que a galera lá atrás estão duvidando que eles vão manter todas elas, e não vai demorar muito tempo até ele começar a usar a sua influência política para manter o território. Mas o Chihuahua lá atrás fala para eles pararem com isso, porque o Vikir é do castelo principal e pode acabar colocando a espada na garganta deles. E de todo jeito a opinião pública tava que o Chihuahua fosse o vice-consul, já que um pirralho como esses não vai manter as leis. E nessa hora o Vikir só pegou um bastão ali e pá, fincou ele no chão com toda a força, porque a partir de hoje, com a sua autoridade, ele estará anunciando uma nova lei, a Lei Especial Vikir. Ele dará 100 milhões de ouro para aquele que conseguir remover isso. Daí a galera ficou toda espantada de boca aberta, porque ninguém imaginaria isso. Enquanto Vikir pergunta lá quem vai vir pegar os 100 milhões, só que ninguém ousou se mexer. E por isso ele fala que então quem tirar isso receberá 1 bilhão. E o povo ali tava puto, achando que isso era mentira e mandando ele ir dormir. E como é isso, aquele que tirar isso receberá 10 bilhões. Mas no final ninguém tava querendo ir com medo de ser executado pela espada do Vikir. Até que do nada uma criancinha perguntou se podia tentar. E ela estava indo porque a sua mãe estava doente e ela precisava de dinheiro. Daí ela chegou lá cagando de medo, enquanto o Vikir só mandou ela puxar isso aí. E no final ela tirou o negócio mesmo, pensando que agora ia ser executada. Só que ele apenas tirou um saco de 100 milhões do bolso e pergunta onde é a casa dela, porque vai mandar entregar o resto do valor lá. Porque é assim que a lei funciona, ela deve ser mantida. Enquanto olhando em volta, a galera não tá nem acreditando no que aconteceu. Já que esse exemplo vai servir como uma oportunidade para mostrar que se alguém quebrar a lei, a punição ocorrerá. Mas se seguir a lei, será recompensado. E desse jeito toda a cidade começou a falar bem do Vikir. E desde o anúncio da lei especial, os atos ilegais diminuíram muito e a taxa de crimes caiu pela metade. E lá no escritório, o Vikir tava falando pro Chihuahua que queria deixar uma forte impressão com aquilo, enquanto ele já tava falando que seguiria o Vikir pelo resto de sua vida. Daí ele lembra que na sua vida passada, quando a Camus se tornou a líder da família, a taxa de crimes era quase 0%, porque ela liderava as pessoas pelo medo e assim não era apreciada pelo povo. Mas é agora que o problema real começa, já que eles deram 10 bilhões como recompensa, e agora é hora de achar um jeito de tampar esse buraco. Então ele foi marcando no mapa os locais em que as organizações ilegais estão se escondendo, e ele vai invadir esses lugares e confiscar todo o dinheiro sujo. Daí o Chihuahua até pergunta como ele sabe desses lugares, mas ele só dá uma desculpa porque essas são áreas que ele patrulhou e invadiu antes de voltar. Até que um carinha chegou ali na porta, porque um pedido de entrevista chegou do Comitê de Autogoverno Adolescente. E aí o Vikir pensou, então os nobres que só comem e dormem resolveram querer ver ele. E o Chihuahua já vem falando dessas famílias, e que esse comitê só funciona no nome, porque na realidade é um clube social comum. E parece que aqueles jovens mestres têm algo a dizer sobre a nova lei. Então, como as moscas começaram a cheirar no esgoto, é hora de começar a erradicar essas pestes que se aproveitam da cidade. E assim no Hotel Clube de Luxo, na parte mais profunda, há um quarto VIP que custa 10 milhões de ouro por 6 horas. E lá dentro
dentro eles estavam dando uma festa de arromba, botando os caras até pra lamber o vinho na mesa. E segundo eles, o comércio de escravos continua crescendo, já que sem a vigilância da família fica tudo muito mais fácil. Daí os caras ficaram todos zoando a família como se eles fossem os seus cãezinhos, já que todos os Baskervilles são apenas obcecados com a espada. E isso dá pra ver só pelo que aconteceu no clã Messi-Mandrado, porque sem saber que eles foram incriminados por eles, os Baskervilles pessoalmente assassinaram todo o clã mais leal. E graças a isso agora só tem 7 clãs e ninguém se intromete na diversão deles. E agora eles começaram a falar das notícias do novo vice-consul, e ele já até solicitou um pedido de audiência. E pelo que ele sabe, o nome do cabra é Vikir, que tem apenas 15 anos e deu uma festona assim que chegou. E por isso eles já estão querendo ir atrás para mostrar quem manda aqui. E já estão até planejando dar mais um festão, e quando a festa acabar eles colocarem o Vikir para pagar tudo. E como uma criança não tem dinheiro para pagar, eles vão brincar com ele para que ele nunca mais se vire contra eles. E agora um dos garçons da porta vem falando que as garotas chegaram. Só que ali do lado delas tem mais uma pessoa estranha, e por isso um dos caras queria tirar ele pra fora. Mas na mesma hora só escutou aquele claque do braço girando e ele foi chorando de dor por outro lado, porque esse é Vikir Van Baskerville. E agora os caras ficaram até sem jeito, porque ele chegou do nada. E ali nos cochichos já estão pensando em jogar toda essa conta de agora pra ele. Mas o nosso monstro apenas põe a mão na mesa e derruba aquela torre de vinho que vai caindo em todo mundo. E como ele usou ressonância de mana, já passou pela cabeça do loiro que ele deve estar no nível de um graduado. Daí o Vikir chegou ali no primeiro, falando que é claro que eles irão pagar tudo que vão consumir aqui, né? Então todo mundo começou a dar uma desculpa de que é claro que eles vão pagar. Mas o Vikir apenas desceu um socão no bucho do de cabelo vermelho, porque um cachorro não é permitido atestar o seu mestre, já que eles não parecem ter medo apenas por terem dinheiro e poder. Mas isso é porque eles não conheceram ainda o verdadeiro terror. E aí, pisando na cara dele, o Vikir pergunta se eles sabem por que ele acabou assim, senão eles teriam o mesmo destino. Então o loirinho vem falando, eu sei. Só que se ele sabe, ele precisa de uma bela surra. E agora a galera ali parece que tá querendo cair no pau. Mas o Vikir começa a falar sequestro, tráfico ilegal e desacato contra o clã. E por isso agora está na hora de punir os cachorrinhos que não possuem medo de nada. E depois de porradas, pancadarias e muito mais, estamos na prisão com o Chihuahua. E atrás das grades estavam os cachorrinhos todos surrados, falando que ele não vai se livrar dessa. E até o Chihuahua tava surpreso, porque ele amassou a cara deles igual panqueca de carne. Mas não era pra ele se preocupar, porque isso é apenas o começo. Porque como eles ainda estão com essas caras, é porque não aprenderam a lição. E por isso, quando o sol se pôr, o Vikir vai executar todos eles, além de matar todo mundo que está relacionado. E agora que a cambada toda começou a grudar na cela pedindo desculpas. Só que segundo o Chihuahua, eles são covardes e ardilosos e vão acabar procurando um jeito de se vingar depois. Mas não precisa se preocupar, porque eles têm conexões com as organizações criminais da cidade, e ninguém vai ousar reclamar do que acontecer aqui. E nos pensamentos do Vikir, mesmo se ele não encontrar evidência disso, ele não liga, porque logo será a Era da Calamidade, e ele provavelmente vai ser mandado para a batalha, e mesmo que ele não seja, ele terá que ir para a academia. Daí ele começou a falar dos crimes que eles estão sendo acusados, enquanto eles falavam que nunca fizeram nada disso e só aceitam punição se tiver evidência. E nessa ele tá falando apenas como um culpado que tivesse se livrado das evidências. E agora um carinha acabou de chegar chamando o Vikir, porque ele trouxe a sua encomenda. E quando abrir um negócio, está as nossas ferramentas que vai fazer aquela galera abrir o bico. E por isso o Vikir já foi tirando o casacão, porque é hora de brincar com esses vira-latas. E assim pela cidade os rumores se espalharam rápido, que os 7 lixos que viviam na luxúria e crimes foram presos juntos. E esse virou o assunto do momento. Um deles já pensava que eles seriam soltos facilmente com esse novo vice-consul.
Sul, enquanto outros achavam que seriam soltos depois de um pouco de humilhação, mas olhando para isso, a punição seria a morte. Só que ninguém estava acreditando que ele iria executar as crianças dos 7 clãs nativos. E desse jeito todos os cidadãos estavam de acordo. Isso era um jogo de poder entre o novo político e os clãs nativos. E como previsto pelo público, todos os clãs enviaram um pequeno presente de desculpas para o vice-consul. E assim todos pensavam que os lixos que foram presos seriam soltos sem problemas, apenas recebendo um puxão de orelha. Mas ao contrário de tudo isso, eles viram a verdade, porque as 7 cabeças foram exibidas no centro da praça da cidade. E todas elas estavam com expressões aterrorizantes. E em cima delas estava um panfleto que mostrava detalhadamente todos os crimes que eles cometeram. E isso não deveria ser uma surpresa para ninguém, já que as leis existem para serem seguidas. E por isso, depois de verem isso, eles com certeza começaram a tramar algo. E esta guerra de poder só acabará quando um dos lados for completamente eliminado. E desse jeito é melhor o gerente Chihuahua se preparar, porque ele será parte da próxima operação. E depois disso tá lá o Chihuahua em outro lugar cheio de mascarados, porque aqui está acontecendo um leilão de escravos. E nessa situação o Vikir está disfarçado para ser vendido como um escravo. E aqui estamos em um lugar afastado, parecido mais com um circo. E isso é naturalmente um leilão ilegal que os Baskervilles não foram informados, onde pessoas de todos os tipos eram comercializadas. E assim o mano com cara de palhaço tá perguntando se o Chihuahua está aqui para vender. E como a caligrafia é muito bonita, ele com certeza deve ser do clã Mablanc. E segundo ele, o clã Mablanc são grandes clientes do circo. E olhando bem, ele trouxe uma espécie bem rara e já promete vender por um bom preço. E desse jeito o show começou. E o primeiro produto de hoje é uma besta demoníaca de rank A, um búfalo infernal. E assim todo mundo foi dando seu lance, até que chegamos em 200 milhões. Então, vendido! E aí só foi um leilão mesmo, apareciam 100 milhões, outros 60 milhões, até que chegamos em um produto especial, um item raro da tribo de batalha na selva, uma Bárbara Balak. Só que com esta ninguém se importou muito, mesmo que o leiloeiro abaixasse o preço até demais. Daí ela foi levada depois de tomar uma do bucho porque estava perdendo o controle. E por causa disso, agora vamos com o melhor item do dia, um mano bonitão, saradão e obediente. E aí a primeira moça ali na frente já mandou 600 milhões, enquanto o mano lá de trás mandou 800 milhões. E as mulheres ainda foram reclamar com ele, porque um homem tá tentando comprar um garoto, lá ele, pô. Até que agora alguém ofereceu 6 bilhões, e esse é o Barão Gambino, do território de Granary. E dizem que ele recebeu bastante dinheiro ilegal para aumentar a sua influência. E até a mulher que estava do lado dele pergunta se isso não era exagero. Mas para ele, um escravo tão bonito assim vai dar uma quantia ainda maior se for vendido na capital. E ele acabou brigando com ela por ter sido arrogante demais. E como não houve nenhuma outra proposta, foi vendido para o cliente 99. E quando o Vikir chegou lá do lado, o cara já estava até babando, porque pensou em várias formas de brincar com ele. Só que o Vikir apenas estende a mão e quebra as correntes, porque brincar parece divertido. E por isso ele vai mandando o gordão pra cima, já que a brincadeira de hoje é entre lanças e escudos. Ele é a lança e o maluco é o escudo, e se ele sobreviver, ele vence. Daí o cara tentou pedir ajuda dos guardas, mas isso aí não prestou não, já foi encostar as botinas no chão. Enquanto o Vikir tira o seu cabelo falso, e todos reconhecem que Vikir Van Baskerville, o novo vice-consul, está aqui. E ele mesmo está falando que o circo é um nome digno para o dia de hoje, já que todos que estão aqui não pensem nem um pouquinho que vão sair ilesos. Daí os guardas do circo começaram a vir pra cima do Vikir, mas ele só invocou a espada Beelzebub e passou a vara neles. E o próximo que veio tacando uma bola de demolição teve o mesmo destino. E daí o cara do circo pegou o Sr. Chihuahua de refém, mandando ele parar. Só que segundo o Vikir, não era pra se preocupar, porque antes de saírem da mansão chegou uma carta secreta do patriarca. Então ele só pegou o apito e soprou. E como não aconteceu nada, o cara começou a zoar ele, mas isso foi até
até uma espada ser cravada no meio da garganta dele, porque os Pitbulls dos Baskervilles, conhecidos como os mais cruéis, acabaram de chegar. Daí um deles já ia passar o facão na mina lá de cima, só que o Viqueiro parou ele porque ele pode matar todos os outros, exceto aqueles que estiverem deitados, mas caso se movam pelo menos 1 milímetro, pode matar sem piedade. E assim começou a chacina dentro do circo, até que o líder deles estava perguntando pro seu sobrinho o que achou dos seus Pitbulls. E esse é o comandante dos Cavaleiros Pitbulls, o Boston Terrier. E agora ele também já percebeu o porquê do patriarca ser tão interessado nesse garoto, e já vem convidando ele para se juntar aos Pitbulls. Mas agora, no momento, ele tem outros assuntos a resolver. E assim ele foi entrando onde os escravos ficavam presos, porque ele está procurando onde fica o cofre com o dinheiro dos nobres. Até que ele achou aquela selvagem presa que ninguém quis comprar, e parece que ela foi espancada também. Daí o Viqueiro deu uma poção de cura pra ela e veio falando na língua dos bárbaros para ele fugir. E agora finalmente achamos outra coisa que ele tá querendo: o cadáver do búfalo infernal. Então ele foi ativando a Beelzebub porque é hora de encher o bucho. E assim o novo vice-consul conseguiu destruir a facção criminosa em um instante. E na manhã seguinte rumores começaram a se espalhar sobre os nobres que estavam no leilão e foram levados para a prisão com seus corpos decapitados. Além de que naquele dia, eles atearam fogo em todo o clube e as autoridades passaram a investigar mais e como resultado as cabeças foram apontadas. E mesmo os 7 clãs reclamando, a resposta do Viqueiro foi a mesma: criminosos que cometem tais crimes são punidos com a morte. E todos esses esquemas ilegais serão investigados pelos Baskervilles. E depois disso, as 7 famílias pararam de reclamar e os 7 patriarcas vieram ver o Viqueiro pessoalmente implorando por misericórdia. Mas a resposta para isso foi que depois de analisar tudo, as 7 famílias terão seus territórios confiscados dentro do domínio dos Baskervilles, todos serão indicados por traição e 3 famílias serão destruídas. E assim, desde que o Viqueiro assumiu, o terreno de execuções não ficou um dia sequer sem ver sangue. E para fazer isso, ele teve que contratar muitos funcionários, o que fez a taxa de desemprego cair. Além de que o governo começou a receber mais e o Viqueiro era tratado como uma das melhores pessoas da cidade. E agora o Viqueiro tá até mandando o Chihuahua trabalhar ao invés de ficar trazendo cafezinho pra ele. E ele também tá surpreso que a caligrafia do Viqueiro já tá muito boa em pouco tempo. Daí o Chihuahua já tava pensando que se o Viqueiro ficar aqui, até onde a cidade Underdog poderá evoluir. E assim, quando bairou a noite, ele foi até a prisão se desculpando por não ter vindo antes, e pergunta se o nome dela é Cindy Wendensen Rose. E ele agora tem algumas perguntas para fazer a ela, porque ela tinha mencionado que o Barão Gambino, mesmo sendo depravado, conseguiu acumular influência e poder muito rápido. E o Viqueiro andou pesquisando e descobriu que ele era muito bom em gastar dinheiro. E ele já vem prometendo que se ela responder suas perguntas honestamente, ele vai deixar ela sair. Mas se não responder, ela vai se arrepender disso pra sempre. E a primeira coisa que ele pergunta é se ela acha que ele é um homem justo na aplicação das leis. E ela até tenta dar uma de palhaça, mas é pra responder com sinceridade. E por isso ela fala que ele está agindo errado. Então o Viqueiro dá aquela chegada pertinho e pergunta o porquê. E para ela, desde os tempos antigos, a principal qualidade de um consul é a virtude. Mas ele pegou aqueles vilões fracos através do medo e usou isso para criar uma imagem. Além disso, o patriarca não vai ficar muito feliz ao perceber que ele tem mais influência sobre a cidade. Então, vendo tudo isso, o que ela aconselharia ele a fazer? E ela já manda que ele deveria devolver a autoridade aos Baskervilles e dar todo o crédito ao patriarca. E até que ele tenha alcançado a idade certa, vá para as Montanhas Negras ou para a Academia do Império e cultive sua força em segredo. E só quando a hora certa chegar, ele dará ao patriarca dos Baskervilles o que ele merece. Daí o Viqueiro já manda naquele tom que, pelo jeito que ela tá falando, é como se estivesse mandando um cachorro morder o pescoço do seu dono. Mas ele gostou do que ouviu, porque suas ideias no geral foram bem parecidas com a dele.
e como ele prometeu, agora ela está livre. Então ela vai saindo falando que ele se arrependerá do dia de hoje. Até que ele pergunta se ela conhece a família Mesmandinaro, já que originalmente havia 8 clãs, e a família Mesmandinaro de mercadores era uma das mais ricas, mas eles tiveram um destino trágico. E tudo isso aconteceu quando o caçula da família decidiu mostrar a sua esgrima em uma festa. E sobre as técnicas que ele usou, eram aquelas secretas entre os Baskervilles. E quando a notícia chegou na sede principal, a família Mesmandano foi extinta. Mas na verdade havia pessoas por trás daquilo, os jovens demônios das outras 7 famílias que roubaram um livro dos Baskervilles. Daí ela pergunta o que essa história tem a ver com ela. Só que o Vikiro fala que houve um sobrevivente dessa família, uma garotinha de apenas 1 ano que foi sequestrada e torturada. E quando ele começou a falar disso, ela já foi indo mais rápido. Mas ele ainda não terminou de contar, porque passando muito tempo depois, o novo vice-consul chegou. Ele reuniu os criminosos e os puniu sem hesitar, e descobriu também que os responsáveis por tudo isso eram aqueles idiotas. E depois de muita conversa amigável, eles começaram a pedir desculpas por esse crime. E o Vikir sabe quem é ela, mesmo usando esse nome falso, ela é a última sobrevivente da 8ª família. Então ela pergunta como ela poderia acreditar que eles se desculparam mesmo. Daí o Vikir vem andando porque é mais fácil ver com os próprios olhos. E ali naquela cena estava onde eles foram torturados, e eles mesmos escreveram no chão que estavam errados e arrependidos. Mas mesmo que eles tenham sofrido e morrido, a vingança da família ainda não acabou, e por isso era para ela canalizar todo o seu ódio para os Baskervilles. E ela vai e pergunta o porquê, já que ele é um Baskerville e tá ajudando ela. Mas assim ela saiu falando que vai pagar essa dívida e garante que ele nunca irá ficar sem dinheiro. E agora no outro dia o Chihuahua veio chamar o vice-consul Dorminhoco, mas quando abriu a porta tava cheio de sangue e corpos no chão do quarto dele. E segundo ele, ultimamente ele tem enfrentado grandes perigos. 2 flechas envenenadas, 4 bebidas envenenadas, jogaram ácido nele, tiroteio, incêndio, pisoteado por carroças. E isso significa que ele tá chamando muita atenção já. E no último leilão ilegal ele também conseguiu uma nova habilidade, a alta vitalidade do Búfalo Infernal. E agora depois que o seu corpo foi fortalecido pelo rio junto com essa habilidade, nem mesmo os assassinos conseguiram perfurar o seu corpo dormindo. Mas de todo jeito é melhor descobrir quem está por trás disso tudo. Só que nessa hora chega uma carruagem com a bandeira dos Baskervilles, e lá de dentro veio saindo o nosso vovô mordomo, e veio falando que desde o momento que ele saiu, ele nunca teve dúvidas que ele se sairia perfeito nesse trabalho. Enquanto o Chihuahua está admirado, porque mesmo entre os Baskervilles que punem o menor dos erros, ele é o atual chefe da família Barmore, que serve como mordomos há 4 gerações. E o Chihuahua tá fascinado porque ele é o seu ídolo. Então o mordomo veio falando que o patriarca reconheceu suas conquistas e pediu ele para levar o jovem mestre de volta. E assim, lá na mansão principal, ele estava olhando um jornal que falava que a pessoa favorita dos cidadãos era o Vikir por todos os seus feitos. E o próprio patriarca vem agradecendo, porque com isso eles tiraram aquela imagem de que os Baskervilles só sabem usar espadas. E por isso ele fez um ótimo trabalho. E assim como punições, ele deve ganhar recompensas. E vem sugerindo para que o Vikir entre na academia esse ano, porque esse é o lugar onde toda a elite se reúne, a melhor academia do Império, Coliseu. E por ser frequentada pela maioria dos nobres, é uma academia com uma forte segurança, e isso dará a ele tempo para ficar forte longe dos olhos do Hugo. E o patriarca está pensando em mandar mais pessoas para lá, só que agora ele só escolheu o Vikir, e por isso pergunta se ele tem algum outro irmão que ele gostaria de levar junto. E pensando bem, ele fala que tem os trigêmeos, porque pode usar como saco de pancada, né? Mas além disso, ele pergunta se o Vikir lembra do plano da mina com os Morg, porque aquele plano funcionou, já que os Morg sugeriram que fizessem um ataque juntos. E o que ele está querendo dizer é que antes de ir para a academia, era para ele dar uma passada por lá para garantir que o plano esteja sendo seguido à risca. Além de que seria uma boa experiência
experiência. Mas outra boa experiência, não queria falar não, mas seria você entrar no nosso servidor do Discord e bater aquele papo descontraído com a gente. O link vai estar aí na descrição ou no comentário fixado. E assim, no outro dia, o Vikir partiu com o Chihuahua falando que vai cuidar das coisas por enquanto. Então, quando a carruagem se afastou um pouco, o Vikir só manda eles aparecerem, porque seria meio caótico se ele saísse de lá com esse tanto de cara atrás, porque esses são os Cavaleiros Pitbulls que vão acompanhar ele. E até o cara tá falando que depois daquele leilão, o tio Boston tá ainda mais animado pra trazer o Vikir pros Pitbulls. Mas agora chegamos no território dos Morg. E segundo outro mano, essa missão pode parecer uma inspeção, mas também é uma missão para subjugar os bárbaros, porque pelo que sabem, os Morgs convocaram 2 delegados e 30 membros do próprio clã e mais outros magos de fora, enquanto os Baskervilles mandaram um delegado, que é o Vikir, e algumas dezenas de soldados. E assim é bem como o Hugo disse, já que seria melhor coletar informações sobre o clã dos bárbaros. E ali na frente já tinha vários esqueletos fincados em árvores de espinhos, e isso com certeza deve ser o trabalho de magos. E vendo os esqueletos assim, faz ele lembrar dela, a Camus, porque parece que ela já ficou muito mais forte. E ali em cima da muralha já aparecem 3 mulheres igualzinhas, falando que eles não podem entrar sem permissão. E essas são as 3 flores dos Morgs, outras trigêmeas. E o Vikir lá embaixo apenas fala que eles estão para uma inspeção territorial para ajudar na missão. Então era para abrir os portões. Só que elas apenas falam que vão fazer um relatório e talvez a permissão só fique pronta amanhã. Daí o Vikir pergunta por que elas estão proibindo o mestre de entrar em seu território. E ela só, ele vai usar a carta de dono, mas não tem a lei de proteção dos inquilinos. Só que ele já alterou essa lei, porque pode chutar elas daí quando bem quiser. E essa é a última vez que ele vai falar para abrir os portões. Mas aí elas fizeram foi começar a invocar magia pra cima dele. Só que lá atrás começou um barulho com cada um falando: vagabunda, pois é. E essas vozes é porque eles apareceram para lidar com os problemas, os trigêmeos dos Baskervilles. Então agora vai virar uma batalha entre trigêmeos. Oh Deus! E um deles já veio falando que irão retribuir por ele ter recomendado os 3 para a academia. E ele pensando que só queria levar os 3 lá para encher de saco de pancada. Mas de qualquer jeito, os trigêmeos vão se tornar legítimas máquinas para matar. Porque mesmo não sendo inteligentes, eles são bons para seguir ordens. E por isso, se a gente domar os 3, vai ser útil de alguma forma. Aí estão lá as trigêmeas, nós juntas somos as melhores. Enquanto os 3 apontavam o dedo para elas chamando de idiotas. E segundo Vikir, as trigêmeas na sua vida passada foram famosas por usarem 3 elementos, água, terra e grama, porque ao combinar as 3 magias em uma só, os feitiços delas se ampliam em dezenas de vezes. E é por isso que elas eram chamadas de as 3 flores dos Morg. E assim, usando várias magias, elas perguntam se os idiotas vão conseguir passar por aqui. Mas o primeiro deles já foi usando a primeira presa do estilo Baskerville e defendendo do ataque daquelas raízes gigantes, enquanto lá em cima elas falavam que nunca que uma espada conseguiria encostar nelas. E no momento aqui nos cavalos, o outro fala que vai ser divertido, porque estão vendo em primeira mão aquela velha discussão entre magia e espada, porque magia se utiliza de mana e do poder dos elementos naturais para tirar a sua força, enquanto a esgrima usa mana e energia vital como combustível para criar um poder explosivo. E por isso é divertido ver o talento dos jovens que estarão no topo dos clãs futuramente. Daí um dos trigêmeos já ia se ferrar, porque dá-lhe magia de fogo. Enquanto o nosso amado Vikir só pensava, mata eles logo aí, cara, isso aí. Mas para o azar, eles estavam vivos com o cabelinho espetado depois do fogo. Enquanto as outras trigêmeas que estão chorando porque quase morreram. Daí o mulherão chega lá em cima, perguntando que confusão é essa, porque ela não pode perdoar arruaceiros em seu território. Só que chegando lá embaixo, as trigêmeas falaram que só estavam tentando parar os invasores. E ela só mandou aquela encarada perguntando quando deixou elas falarem assim, porque se não quiserem acabar daqueles espetos, era para tomar cuidado. Mas quando virou pro lado, a sua pose de durona foi embora, porque ela veio jogando o cabelo, falando que já se passou muito tempo que ela não via ele. Enquanto o nosso abestado pensa que ela tá ficando bonita até demais, já que a Camus, mesmo
mesmo no passado foi uma mulher que arrasou o coração dos nobres, e por isso ela sempre estava envolvida em escândalos. Só que o estranho é que até hoje ele ainda não conseguiu ouvir nenhum desses rumores da sua vida passada. Mas bom, tanto faz, ele veio pedindo para ela abrir o portão, já que as trigêmeas não queriam cooperar. O problema é que falar isso direto pra mulher não deu muito bom não. Ela já ficou brava com ele falando apenas isso depois de tanto tempo sem se ver. Enquanto o maluco ali do lado pensa se agora terão um confronto das duas estrelas de cada família. Mas a única coisa que ela falou é que a nota dele é 0, porque como ele ousa se comportar assim diante da sua futura esposa? E aí todo mundo já ficou naquele olhinho de peixe não entendendo nada, até o Vikir. E um tempinho depois estavam os dois cavalgando com o Vikir falando que a família conhece bem a natureza dos bárbaros. E foi aí que ela perguntou, já que eles sabem disso porque eles mandaram jovens cães de caça inexperiente. E na verdade isso aí já tinha sido discutido com os Morgs e parece que ela não sabia disso. Daí ele veio falando que as tribos que estão causando problemas é a Balak e a Rococó, principalmente a Balak, que são aquelas que usam arco e flecha. E ela já responde falando que daria 8 pontos de 100 por ele saber tanto sobre os bárbaros. E ela também fala que odeia homens inteligentes demais, tem que ser meio idiotinha também, né, pra variar. E por ele estar andando a cavalo, ganhou mais 6 pontos. 4 pontos no quesito fashion e 1 ponto de etiqueta. Nada etiqueta pra ele. E no quesito rosto, ele fecha com 99 pontos. Só não foi 100 porque ele não consegue controlar as suas expressões, já que o seu marido tem que seguir padrões bem rigorosos. Daí ele pergunta por que ele vai ser marido dela. Mas é claro que é porque ele passou no teste 7 anos atrás, aquele mesmo do jarro na cabeça do tio dela. Aí ela mesma tá reclamando do tio por ter feito aquele teste idiota com ele. E aí o Vikir veio falando pra esquecer o que aconteceu naquele dia, só que tomou foi uma camisa na cara com ela falando que gênios não conseguem esquecer nada que já viram. Isso que ela jogou nele, segundo ela, não é nada tão valioso, é a blusa de 7 anos atrás, daquela luta que eles tiveram. E um pouquinho mais na frente, ela fala que essa muralha foi construída por magos da terra há mais ou menos um mês. E aquelas marcas ali em cima são flechas da tribo Balak, porque as flechas disparadas por eles carregam uma força assustadora que pode perfurar até uma muralha. Além do seu tio, que foi gravemente ferido por uma dessas flechas. E segundo Vikir, o patriarca também sofreu uma coisa parecida no meio do nariz. E parece que até mesmo entre os bárbaros existem grandes talentos. Mas segundo a Camus, essa pessoa talentosa parecia uma mulher, que é difícil identificar com tanta tinta que eles colocam no rosto. Até que alguém chega lá atrás falando que o grupo de buscas capturou um batedor vivo. E chegando lá, o Vikir fala que esse é um dos bruxos do Rococó. Só que os caras ainda não conseguiram fazer ele falar nada, nem com magia de controle mental ou lendas memórias. Daí a Camus vem perguntando pro mano se ele lembra quando é que eles invadiram a fortaleza, porque eles levaram alguns homens, e dentre eles estava alguém da família Morg, a Rose, e por isso ela quer saber o que eles fizeram com ela. Mas o mano tava falando tudo em bárbaro e ninguém tava entendendo, já que eles ainda não tem pessoal que consiga traduzir isso. E foi aí que o nosso bravo chegou na frente falando que sabia um pouco sobre a língua deles, e foi perguntando onde estava a prima da Camus. Mas na verdade ele responde que ela já está morta. E como os dois representantes estão fora, o veredito da Camus é execução imediata. E assim a Camus já vai queimando o bárbaro vivo, porque quando essa guerra acabar, essa língua maldita deles não vai mais existir. E quando saíram de lá, a Camus foi chorando, porque ela e aquela menina eram bem próximas. E o Vikir até tenta dar uma laveja, falando que ela deve ter descansado em paz, mas pela cara do bárbaro, a Camus percebeu um pouquinho a verdade, e pergunta pro Vikir se o que ela entendeu foi certo mesmo, porque na verdade aquele vagabundo falou que comeu ela. E desse jeito, o mulherão chorou, se desculpando por não ter conseguido proteger a sua prima. E assim, depois de chorar, ela fala que eles não têm tempo para ficar tristes, porque eles precisam se vingar o mais rápido possível. Então quando Vikir ia levantar a Camus, um sino começou a tocar, e esse era o sinal de ataque dos bárbaros. E lá na frente das muralhas era a tribo dos Balaks acertando flecha enquanto capturava os homens da linha de frente. E chegando lá na frente, o Vikir já é laçado por duas, enquanto as bárbaras falam que acharam um bom homem para ser marido delas.
já que a tribo dos bárbaros caçam maridos e mulheres para ter uma linhagem superior, mas ele só puxa elas com a corda e tudo, falando que não pode virar marido delas. Daí 2 meliantes já foi mirando flechas nele, enquanto ele pensava que o Hugo disse para não lutar até que tenha se juntado às forças principais. Só que parece que não vai dar para esperar, porque ele já foi defendendo de todas as flechas com a espada, enquanto a Camus chegou lá atrás queimando geral vivo, porque a mulher tá com sangue nos olhos pra mandar o bárbaro de base. E já veio perguntando se o Vikir estava usando aura líquida, porque ela pensou que ele fosse apenas um graduado, mas parece que é maior que isso, não é mesmo? E assim ela já foi ativando toda a sua magia de fogo nos 4 círculos para queimar os bárbaros. E o Vikir já fica surpreso, porque a canalização dela já está muito forte. Até que nessa hora que ela tava toda puta da vida tacando fogo, o meliante só mandou aquela no canarinho, ó, fiu, e ela já caiu no chão, porque isso era um veneno de paralisia. Então desse jeito o bárbaro veio laçando ela, mas o Vikir parou com apenas de uma mão enquanto batia um papo com ela e o cara lá custando a segurar a corda. E ele mesmo tava falando que ela não deveria se precipitar e usar a cabeça. Até que nessa hora veio um disparo rapidão que ele só desviou na base do reflexo. Só que enquanto ele ficou ocupado com aquele poder monstruoso, o cara do lobão levou a Camus. E pensando bem, na sua primeira vida ela também foi capturada, mas não demorou muito para aniquilar toda a tribo e voltar para casa. E por isso que ela era chamada de a Rainha Rubro-Negra. Só que enquanto ele pensava em fazer alguma coisa, aquela bárbara veio com o arco e tudo pra cima. Ele desviou, mas acabou tomando um chutão de esquerda, já percebendo que os movimentos dela são diferentes, e por isso ele vai ter que lutar pra valer aqui. Até que a própria Bárbara começou a falar que ela e ele iriam se ver de novo, porque essa é aquela mesma Bárbara da casa de leilões que ele salvou um tempinho atrás lá na cidade que ele era vice-consul. E ela já começou a falar que precisa se vingar pela captura, já que foram os Morgs, e por isso ela está aqui pela sua vingança. Então ela já vai mandando os outros pegarem a garota líder, e se ele quisesse a garota de volta, que seguisse Alice. Só que nessa hora o Adolf Morgan chegou puto, porque deve ter ouvido sobre a emboscada, e já veio usando uma magia gigantesca no terreno, mandando devolver a sua sobrinha. Mas os lobos dos bárbaros são inteligentes e só saíram pulando e fugindo pela floresta. E segundo Manali, eles recuaram para a área inexplorada do Monte Le Roche, a Et-Le-Nord, uma área perigosa que nem eles conhecem ainda. E por isso é muito perigoso seguir ele à noite, mesmo que a sobrinha dele foi sequestrada. Só que nessa hora o Vikir fala que ainda podem segui-los, porque ele já andou por aquela área inexplorada quando era mais jovem. E aí alguns reclamaram, mas o Adolf falou que quem quiser desistir que fique aí, porque essa criança aqui é diferente. Então, localizada perto do território dos Baskervilles, a densa floresta do Monte Le Roche, Et-Le-Nord, um lugar onde existem mosquitos que sugam os ossos, vinhas espinhosas com veneno mortal, aranhas que se movem no silêncio, ou seja, pessoas normais não durariam nem uma hora nesse lugar, e por isso ela era conhecida como a Floresta Devoradora de Almas. E assim todos vinham atrás porque o Vikir estava liderando o caminho, enquanto Morg pergunta para aquele cara da barbicha se todos os jovens dos Baskervilles são desse jeito. Mas de jeito nenhum isso, é porque o jovem mestre é especial. E chegando lá na frente ele parou, porque nessa ponta dá pra ver que eles não estão tão longe mais. E vai falando que também há rumores que os caçadores espalham folhas secas para ouvir os seus inimigos se aproximarem, e por isso eles devem ser cuidadosos a partir de agora. Daí o Morg só usa uma magia de silêncio, porque isso vai permitir com que ele não faça nenhum barulho enquanto anda, já que a partir daqui ele estará sozinho para salvar a Camus da surdina. E lá no meio da fogueira tava a galera dos bárbaros, enquanto a bonita tava amarrada no meio da árvore falando que vai queimar todos eles. E as bárbaras de antes estavam falando que gostaram daquele garoto que puxou elas, enquanto um dos bárbaros veio falando que pegou uma fêmea das boas, que parece ser até meio rebelde, né não? Tão rebelde assim. Mas a mulher fortuna chega mandando ele soltar, porque ela é dela, já que foi ela que conseguiu pegar, porque a dona que salvou a bunda dele, já que ele seria morto pelo Vikir. E a Camus já
percebe que aquela garota parece ser a líder, que se chama Ayen. Ela é habilidosa o suficiente para bater de frente, e por isso o único jeito deve ser negociar para escapar daqui. Enquanto o bunda mole ainda tá reclamando, porque ela é uma mulher, tá querendo uma mulher de... não tô entendendo. Mas ela só dá aquela olhada mandando ele a desafiar, porque aí ele seria esmagado. E vendo essa cara, o cara já trancou o furico porque não tá reclamando de nada não. Nunca nem falei nada, pelo amor de Deus, né? Daí ela já veio falando pra Camus, boa aparência, talento, a próxima líder Morgue, e ela também era assim, e foi capturada e vendida pelos Morgue. Mas felizmente ela recebeu uma gentileza e conseguiu escapar de seu destino. Mas essa tamanha gentileza não será retribuída para ela, porque ela vai domesticar a Camus até a sua alma. Só que nessa hora aconteceu uma explosão e os bárbaros começaram a queimar, porque ali atrás estava ele, Adolphe Morgue e o seu pessoal que veio buscar a sua sobrinha. Aí os bárbaros já ficaram, como assim vocês me seguiram? Enquanto os magos começaram a atacar de todos os lados. E o Vikir bem na surdina em cima da árvore, pensando que tem alguma coisa estranha nisso tudo aqui. Porque normalmente os caçadores Valak têm ataques muito coordenados, mas agora eles estão fugindo e confusos da cabeça. E o Adolphe ali bolado tá mandando acabar com todo mundo. Daí o Vikir chegou lá atrás da Camus, mandando ela fazer silêncio, porque ele vai soltar ela. Aí um segundinho depois ele conseguiu e foi tirando ela de lá, mandando ela parar de ser tão tagarela, né? Tá fugindo aqui na surdina e você tá conversando, mulher. Até que aquela Bárbara chega falando que sabia que ele viria, porque ele é dono de um corpo forte, além de sua força mental capaz de quebrar a escuridão para salvar a sua mulher. E por isso não pergunte sobre o passado, você pode passar. E assim ele foi indo desconfiado, se perguntando o que ela quis dizer com isso. Daí foi indo pensando que não tem lembranças dela na sua vida passada. Ou será que essa é a arqueira que machucou Hugo, a raposa da noite? Mas ela ainda não é nem velha e nem boa o bastante, mas parece ser da linhagem da raposa da noite. Só que nessa hora na surdina, o maluco do canudo foi mandar mais um dardo, pensando que ia funcionar na segunda vez. Mas o Vikir só parou com o próprio braço e foi pegando ela que nem princesa, porque as coisas estão ficando complicadas. E foi falando pra ela ficar tranquila, porque parece que ela ainda está sob efeito do veneno de mais cedo. E assim foi só um pulo e ele sumiu da frente, falando pra ela não ficar tão viciada nisso. Enquanto as bárbaras acertavam flecha nele e ele bloqueava. Até que a líder delas começou a preparar o flechão e mandou pra cima, porque eles precisam da mulher dos Morgue. E nessa hora o Vikir pensou em desviar, mas o Adolphe usou um mega ataque de gelo parando a flecha congelada no ar e veio usando alguma magia de curar o veneno, falando que esse veneno é muito forte, então nem ele pode remover completamente. E por isso ao chegar ele vai levar ela até a família Vadis para ser curada. Mas nessa hora ela soltou o braço do tio e foi pular pra cima do Vikir, porque ele salvou ela de novo. Aí o tio ia reclamar porque ele também batalhou para salvar ela, e ela pergunta o que é que ele tá fazendo aqui e fala que vai contar tudo pra mamãe. Até que nessa hora a líder laçou a cabeça do Vikir, só que ela não conseguiu puxar de jeito nenhum, porque o moleque aqui é forte demais. E nessa hora alguma coisa começou a circular no ar, porque ela percebeu. E até a Beelzebub já estava dando algum sinal pro Vikir de perigo, porque tem alguma coisa vindo pra cá. E a Bárbara já fica até de cara, porque ela está vindo pra cá, a Madame de 8 patas. Aí a estaca apareceu lá em cima e todo mundo já foi falando, é a Madame, ela tá vindo. E esse mesmo negócio começou a despertar raízes por toda a floresta, enquanto Adolphe já tá assustado, porque o monstro desse estava escondido bem nessa bendita floresta. E o Vikir já estava naquela, porque ele nunca imaginou encontrar isso aqui, já que se suas memórias estiverem corretas, isso é um perigo de rank S, a Madame de 8 patas, uma aranha gigante que desceu lá do céu para botar medo em geral. E agora o que vai acontecer, meu amigo, nem eu sei, só os leitores da novel para falar pra gente, porque esse foi infelizmente o último capítulo que teve aqui até o dia 19. Então vamos voltar para a nossa triste espera para ver o que vai acontecer nessa treta com a aranha Rank S gigante. Mas demais, vamos deixar aquele like aí, né, rapaziada, para eu estar trazendo mais série dessa obra para vocês. Também não esquece de se inscrever aí no canal, bora bater 50k, né? Escreve aí. Mas demais, essa foi a terceira parte de Vikir, aquele que está se tornando uma lenda pela sua vingança.